Bom dia, alunos do quinto ano. Uma manhã abençoada para cada um de vocês. Hoje o quê? Quarta-feira, não é? Exatamente, hoje quarta-feira, 11 de novembro. Estamos nós aqui para mais uma aula de ensino religioso. Dia de quarta-feira estou com você duas vezes, né? Para a aula de ensino religioso e para a aula de arte, né? Exatamente, ensino religioso e aula de arte. Então, que você seja bem-vindo nesta manhã, seja bem-vindo nesta aula, tá certo? Que o seu dia seja repleto de coisas boas, cheio de coisas boas. E vamos assim iniciar essa nossa manhã fazendo a nossa oração do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa se fazer presente na nossa vida, no nosso coração, tá certo? Possa vir, sim, proteger a cada um de nós. Então, convido você a, juntamente comigo, que eu sei que você já sabe, tá bom? Então, você faz aí o seu momentozinho de oração juntamente comigo antes de iniciarmos nossas atividades, tá bom? Ó Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, como devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer, para obter a vossa glória, o bem do mundo e minha própria santificação. Amém. Então, que essa nossa manhã seja uma manhã de coisas boas, seja uma manhã agradável, né? Seja uma manhã cheia de bênçãos, tá bom? E eu convido a você agora, neste momento, a pegar o seu livro de ensino religioso, que a gente está falando de cuidar da vida e cuidar do planeta, né? Nós estamos neste capítulo, cuidando do planeta e cuidando da vida. Que atitudes você está fazendo para cuidar do planeta e para cuidar da vida? Não só a sua vida, mas a vida de todos. Quando você cuida do planeta, você está cuidando do bem comum, está cuidando de todos. Ah, eu vou cuidar do planeta só para mim, né? Não. Quando você cuida do planeta, quando você não polui, quando você não desperdiça, né? Quando você faz a reciclagem, joga lixo no lixo, não é? Quando você derruba uma árvore, mas planta outra, você está ajudando o planeta, não só cuidando da sua vida, mas cuidando da vida de todas as pessoas e das gerações futuras, certo? Então, eu pedi aí que você em casa realizasse a página 89, né? As questões da página 89, onde a gente falava de quê? Da influência dos líderes religiosos. Será que realmente os líderes religiosos, eles influenciam, né, nessas tradições religiosas a fazer com que a gente se conscientize em cuidar do planeta, em cuidar da vida? Então, na página 89 nós temos, aliás, duas questões. E logo aí acima, lá no ladozinho direito, onde a meninazinha diz assim, que um dos ensinamentos budistas diz para quê? Não matar seres vivos, né? Não matar seres vivos. E você, mesmo sem ser budista, não é? Você também acredita nisso? Você não deve matar os seres vivos? Acredito que sim, não é? Algo de extrema importância, algo que tem vida, você não deve tirar a vida, né? De nenhum ser vivo. Então é algo que deve tocar assim, né, no seu coração, assim como tem outros ensinamentos que a gente acaba aprendendo no decorrer da nossa vida, né, nas nossas religiões. São ensinamentos que nos ajudam, né, a cuidar de si e a cuidar do próximo, tá bom? E nós temos aí na página 89, nós temos aí uma imagem. E você deveria escrever, né, uma legenda para ela, né? Você vê que tem um meninozinho aí sentado, né? E ao lado dele, ao redor dele, não tem nenhuma árvore, só tem os troncos, né? Ou seja,
As árvores já foram cortadas. E no pensamento dele está faltando alguma coisa. Ele está ali sentado pensando. Que legenda é que você colocaria aí para ele, né? O que é que você colocaria? Ela tem a ver com o quê? Com o meio ambiente. Então isso aí seria o quê? Pessoal, o que é que você colocaria? Né? Para não destruir as plantas, para não destruir o meio ambiente, o mundo precisa de mais plantas, de que plante mais, né? Então você faria alguma legenda em relação a isso daí, ao meio ambiente, certo? E na segunda questão, né, que também é uma resposta pessoal, você acredita que a participação de líderes religiosos em ações de defesa do meio ambiente pode influenciar as pessoas? Se você acha que sim, aí você define por que sim. E se você acha que não, você define também, diz por que não. Por que as ações dele, a participação dos líderes religiosos, ele não ajuda na defesa do meio ambiente ou porque também ajudam, certo? A resposta que você colocar, você justifica. Sim, você justifica e não, você também justifica, tá certo? Se eles realmente, né, eles nos ajudam, eles nos influenciam, né? Com a influência deles a gente acaba preservando, a gente acaba se conscientizando do que a gente deve fazer para ajudar o nosso planeta, certo? Ótimo. E aqui hoje nós vamos falar, certo? A gente viu aqui as correções da página 89 e a gente vai falar hoje a biografia do Jorge Mário Bergoglio. Certo? Quem é o Jorge Mário Bergoglio? Você já ouviu falar? Quem é? Papa Francisco. Certo? Então a atividade que vocês vão fazer em casa hoje vai ser em relação a esse grande líder religioso, né, que é o Papa Francisco, tá certo? Então vocês vão ter acesso ao texto da biografia, tá bom? Que é esse texto aqui que eu vou falar para vocês agora, e vai ter um questionário para vocês responderem, tá certo? Onde diz o seguinte, ó: Papa Francisco, 1936, é um religioso católico. É o primeiro Papa vindo da América Latina. Foi eleito Papa no conclave de 13 de março de 2013, certo? Papa Francisco, ou Jorge Mário Bergoglio, nasceu no bairro de Flores, em Buenos Aires, Argentina, no dia 17 de dezembro de 1936. Certo? Algumas das informações que eu estou dando para você aqui nesta biografia, ela está muito, mas muito resumida nessa página aqui 90 do livro de vocês de ensino religioso. Certo? Está muito, mas muito resumida mesmo. Tá bom? Olha só. Filho de um casal de imigrantes italianos do Piemonte, seu pai, Mário Bergoglio, era ferroviário e a sua mãe, Regina Maria Sivone, dona de casa. Aos 20 anos, ele sofreu uma grave infecção respiratória e teve um de seus pulmões extraído. Aos 21 anos, depois de abandonar as aulas de técnico em química, entrou para o noviciado da Companhia de Jesus e se formou em filosofia. Papa Francisco foi ordenado sacerdote em 13 de dezembro de 1969. No ano seguinte, graduou-se em teologia. Aos 36 anos, tornou-se responsável pela Ordem Jesuíta na Argentina, função que exerceu até 1978. Entre os anos de 70 e 80, lecionou filosofia e teologia em escolas de Buenos Aires. Foi reitor da Faculdade de Filosofia e Teologia de São Miguel, onde estudou. Então você está vendo aqui que esse texto ele vai falando, né, de muitas coisas, né, do Papa Francisco durante a vida dele, né, que você não sabia. Em 1986, ele passou alguns meses na Alemanha para finalizar a sua tese de doutorado. Em 1992, ele foi designado bispo auxiliar de Buenos Aires
e em 1998 arcebispo primaz da Argentina. No papado João Paulo II, em 21 de fevereiro de 2001, recebeu o título de cardeal, certo? Outra coisa interessante sobre o Papa Francisco, olha só. Você sabe por que ele tem esse nome? Francisco, por que ele colocou esse nome Francisco, né? Papa Francisco, por que ele escolheu? Foi escolhido por Bergoglio em referência a São Francisco de Assis. Por quê? Pela sua simplicidade e dedicação aos pobres, certo? Por isso, Papa Francisco, né? Mas o nome dele mesmo, né? É o quê? Jorge Mário Bergoglio, certo? Jorge Mário Bergoglio, não esqueçam. Mas ele também, ele foi membro da Congregação para o Culto Divino e para a Disciplina dos Sacramentos. Ele foi membro da Congregação para o Clero e da Congregação para os Institutos da Vida Sagrada e das Sociedades da Vida Apostólica. Foi membro do Conselho Pontifício para a Família e da Comissão Pontifícia para a América Latina. Ele mantinha alguns hábitos simples, né? Apesar de tudo isso, né? Apesar de passar por muita coisa, né? Estudar muito, mas ele tinha hábitos simples, como ele morava sozinho em um apartamento no segundo andar do edifício da Arquidiocese, ao lado da Catedral de Buenos Aires, na Praça de Maio, mas fazia sua própria comida, andava de ônibus e de metrô. As visitas às favelas de Buenos Aires eram frequentes. Esteve no Brasil em 2007 para a 5ª Conferência do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em Aparecida durante a visita de Bento XVI, certo? O cardeal desembarcou em Roma 2 semanas antes do conclave. Não usou o automóvel do Vaticano que estava à sua disposição, ia a pé para a Santa Sé. Na Capela Sistina, na primeira das 5 votações, os votos se distribuíram em vários nomes. Na segunda, 3 candidatos se destacaram: Bergoglio, o italiano Andrew Scola e o canadense Mark Ocelot. E a vantagem de Bergoglio se consolidou no 3º escrutínio. No 5º, ele obteve um grande consenso quando atingiu 2/3 dos votos, certo? Então, com a eleição dele no dia 13 de março de 2013, o novo Papa se dirige ao balcão da Basílica de São Pedro para saudar a multidão que o esperava na Praça de São Pedro, certo? Então, aqui foi o que? A biografia do Papa Francisco, esse texto aí que vocês vão ter acesso em casa, tá bom? Que eu vou passar para vocês e que vocês vão responder algumas questões, tá bom? Sobre essa biografia do Papa Francisco. Que aqui no livro de vocês não vão procurar no livro aqui, que aqui está muito resumido, certo? A biografia aqui está muito resumida. Então, você vai ler o texto que eu vou disponibilizar para você, tá bom? No grupo, na plataforma, vai responder as questões propostas e mandar para mim, tá certo? Já que a gente está falando, né, desse nosso capítulo de cuidar da vida, cuidar do planeta, cuidando da vida, não é? De líderes religiosos, não é? Que influenciam muitas pessoas, a gente fala do Papa Francisco, certo? Esse líder religioso que para nós tem tão importância, né? Uma importância muito grande, e é assim, não é? Uma pessoa que a gente percebe que é de grande humildade, tá certo? Então, você lê o texto, responde, né, essa biografia aí, a biografia sobre o Papa Francisco, e manda para mim, tá certo? E quando for na nossa próxima aula de ensino religioso, a gente vai e faz a nossa correção, tá certo? Então, você não pode deixar de mudar. Tem gente que está ainda em dívida comigo em relação às atividades, tá certo? Então, não esqueça de mandar as atividades, tá bom? E na próxima aula a gente se encontra novamente, se Deus quiser. Beijos, abraços e fiquem com Deus.